paz, irmãos. Vamos continuar com a exposição da carta a Filemon. Nós paramos justamente na primeira exposição de alguns termos chaves. Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. A partir desse ponto introdutório, nós lemos o versículo que é a essência da mensagem. Então, o título da mensagem é Amor, Fé e Cooperação. Parte da identidade de uma igreja verdadeira. E claro, o apóstolo Paulo, ele tinha um cuidado com a igreja a tal ponto de entender que em algum momento ele iria faltar. E é por isso que ele, na sua introdução, ele apresenta Timóteo não como coautor dessa carta, mas como alguém que deveria tomar ciência do conteúdo desta carta, e a igreja deveria reconhecer Timóteo também como alguém que seria enviado por Paulo na sua ausência. Então Paulo, ele utiliza esta carta também com o entendimento de que Timóteo deveria ser conhecido das igrejas, e que Timóteo deveria, como um discípulo dele, aprender aquilo que estaria sendo tratado aqui com uma postura cristã diante do mundo. Este homem que ele separou era um discípulo amado, que ele considerava como um filho espiritual, que nasceu em um berço em que sua mãe e a sua avó elas tinham discernimento da palavra de Deus. Então ele tinha sobre ele esse princípio, de ser ensinado na palavra de Deus desde pequeno, e que agora ele estava sendo separado para ser um líder da igreja. Isso implica em uma responsabilidade enorme sobre a liderança, em que a liderança irá ter situações em que ela será envolvida em relações complexas, como, por exemplo, as que serão tratadas na carta a Filemon, e nem por isso a liderança vai recuar e tomar uma posição firme. Então, todas as nossas atitudes, elas são pautadas por aquilo que nós somos: prisioneiros de Cristo, servos do nosso Senhor Deus, e aqueles que vivem sendo direcionados pela bússola suma de toda a verdade, que é a Bíblia. Então, tudo aquilo que for tratado, Timóteo não está aqui participando como coautor da carta, mas está participando como alguém que estaria a par de tudo que seria ali resolvido como solução para aquela pendência, em que um escravo saiu da proteção do seu senhor, fugido, e que agora estava retornando, e esse escravo deveria ser tratado não mais como escravo, mas também como um irmão em Cristo. Nós, como liderança, nunca podemos reter o nosso conhecimento, nunca podemos deixar de transmitir aquilo que nós mesmos sabemos, ou a nossa sabedoria que recebemos da parte de Deus. Então nós não devemos reter todos os dons que Deus nos deu. E é isso que Paulo está fazendo com Timóteo, preparando Timóteo para que ele prossiga. Veja que no versículo 9 da carta a Filemon, Paulo diz assim: Paulo, o velho, e também, como nós tratamos na primeira exposição dessa carta, prisioneiro de Jesus Cristo. Então Paulo sabia que ele não estaria muito tempo presente no loco, na igreja, e era necessário que liderança fosse aperfeiçoada. Nós vemos Paulo separando Tito, por exemplo, como um dos enviados. Nós vemos outros cooperadores de Paulo, e nesse caso nós temos um trato especial com Timóteo, que Timóteo estaria ali representando Paulo em algum momento em que ele não estaria mais presente. Por isso que há a necessidade da igreja entender o compromisso que nós devemos com o discipulado. Todos nós estamos em discipulados em alguma medida, tanto a própria liderança como os demais membros e uns dos outros. Nós nunca devemos reter, isso é impiedade, reter os dons que Deus nos deu para tratar com nossos irmãos, nosso próximo imediato, que é os da fé. Veja que no versículo 6 e 8 da segunda carta a Timóteo, nós temos essa situação expressa de maneira comovente, em que o apóstolo Paulo, se aproximando do fim da sua vida, ele entende que a sua missão, o seu bom combate estaria se encerrando. Todos nós, em algum momento, nós iremos encerrar o nosso bom combate. E isso
alerta, mais uma vez, a necessidade de nós não retermos qualquer coisa que temos recebido da parte de Deus para que a igreja continue avançando na nossa ausência. E eu digo, todos vocês aqui presentes na Igreja Fiéis à Palavra receberam dons, receberam graça da parte de Deus para exercer o compromisso de nós estarmos aqui avançando com o reino de Deus na implantação dessa igreja. E isso implica em responsabilidade de nós não deixarmos morrer o trabalho que é de Deus e que Ele usa meios para isso. Então veja na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor justo, juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Paulo não está alheio ao fato de que ele estará ausente. Por isso que a carta continua partindo de Paulo como prisioneiro de Jesus Cristo e o irmão Timóteo, em que Timóteo está sendo preparado para assumir a ausência. Não somente ele, mas toda a igreja, ela deve ser preparada para quando, por exemplo, o nosso pastor partir, no tempo que Deus determinou para ele. Para que a liderança, quando ela partir, novos sejam levantados por Deus, através do instrumento que ele usou anteriormente, que partiu. Então Deus não vai usar simplesmente nada no lugar de um discipulador. Ele vai usar vocês. E vocês, estando nessa posição de instrumentos de Deus, vocês se tornam o quê? Cooperadores. Assim como Timóteo era cooperador de Paulo na liderança da igreja. Mas a igreja não se resume somente a uma liderança específica. Ela se resume a todas as áreas que Deus levantou para que ela cumpra o seu chamado. Então não menospreze a posição que Deus tem colocado você dentro desta implantação da igreja. Como eu disse na primeira lição, vocês têm que andar pela fé e entender que tudo aquilo que vocês praticam aqui na implantação da igreja refletirá na eternidade. E isso tem um peso maior do que qualquer coisa que você possa colocar na balança, porque tem um peso de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo e Ele é o nosso cabeça. E Ele nos discipulou através de homens no início, e esses homens transmitiram o discipulado através de outros homens. Então nós devemos continuar o discipulado através de outros e outros, para que o reino de Deus o quê? Avance, continue avançando. Então a preocupação do apóstolo Paulo com Timóteo é uma preocupação que é genuína, que deve ser uma extensão da nossa preocupação do amanhã desta igreja, no trato com as crianças, no trato de novas lideranças, no trato de todas as pessoas que Deus já preparou para que esteja aqui nos suprindo. Mas parte de vocês como instrumento de Deus. Sim, quem está presente aqui é o instrumento de Deus para avançar com o reino dele. Não é outro, não adianta você olhar para o lado. Somos nós. E o que temos feito para fazer com que essas áreas que a igreja precisa avançar, nós precisamos sempre não ter um espírito de egoísmo e sempre avançarmos compartilhando aquilo que Deus já nos deu. Eu não olho para o lado, eu olho para frente, avançando. E o signo desse avanço não é outro senão Cristo, que é a minha bandeira, que é o meu estandarte. Então, a igreja fiéis à palavra, e toda igreja verdadeira, ela coopera, ela vive pela fé, e ela vive pelo amor a Deus, porque Deus é a nossa bandeira, Deus é o nosso estandarte. É por Ele, para Ele, que são todas as coisas. Não há outro motivo de nós estarmos aqui implantando essa igreja, senão ser dele, por Ele e para Ele. Então, meu amado, a maior tragédia é nós avançarmos com esta obra e não entendermos que aquilo que nós vamos alcançar no final é
cumprimento da vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então não importa o que você faça, por mais que bom isso seja, por mais que maravilhoso isso possa estar sendo para você nesse exato momento, isso é uma tragédia se não estiver com Cristo. Se essa implantação da igreja não partir desses princípios estabelecidos na própria palavra de Deus, o que nós iremos nos tornar amanhã será uma tragédia, se nós não estivermos com Cristo como cabeça dessa igreja. E Cristo sendo cabeça nessa igreja, importa que sejamos membros uns dos outros. Ok? Membros uns dos outros. E aí ele continua. Ao amado Filemon. Primeiro Paulo, prisioneiro de Cristo, Timóteo, e agora ele. Ao amado Filemon, nosso cooperador. O termo usado aqui é sinergos. Então, indica uma cooperação. Nós vamos ver esse termo sendo aplicado a outros homens que o próprio Paulo ele separou para o ministério da liderança. Como, por exemplo, Timóteo. Timóteo vai ser considerado um cooperador. Tito é considerado um cooperador. O próprio apóstolo Paulo, ele é um cooperador. Então veja em Tito, capítulo 2, capítulo 8, versículo 23 da segunda carta aos Coríntios. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador. Timóteo vai ser mencionado também como cooperador em Romanos capítulo 16, versículo 21. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador. Então Filemon ele está sendo tratado também como um cooperador. Como eu disse, Filemon era alguém que pertencia à igreja em Colossos e também tinha na sua própria casa a congregação sendo reunida. Então Filemon ele propagava o reino de Deus não apenas com a sua presença, mas também com seus bens, com seu amor. E é isso que nós vamos ver aqui ao longo desta carta, em que a descrição que Paulo fala de Filemon é a descrição de um genuíno cristão, que vive pela fé, praticando o amor, promovendo o reino de Deus e o mais importante, nós sabemos que a nossa fé ela não é vazia, ela não é uma fé morta. Então, Filemon se dedicava também a cuidar da necessidade próxima, ou dos da fé. Filemone, tu agapeto kai sinergo remon. Ao amado Filemon, nosso cooperador. Filemon, então, ele era amado e a fama dele precedia ele aonde quer que o nome dele fosse. Então, Paulo ouviu falar de Filemon, outros ouviram falar de Filemon, e Filemon, ele tinha essa característica de ser alguém que amava os santos e amava Cristo, como nós iremos ver ao longo dessa carta. Então, o testemunho da sua pessoa era um testemunho condizente com alguém que é um genuíno cristão. E lembre-se, nós estamos tratando aqui de um senhor de escravo. Parece ser complexo e contraditório isso. Porque tudo indica, né, que quando alguém trata alguém como escravo, ele está tratando isso alguém como alguém que não tem a dignidade humana de ser humano. Mas como eu disse, e eu repito novamente na primeira mensagem, nós precisamos entender todos os contextos históricos sobre a escravidão. Então não tire conclusões precipitadas. E tudo isso nós vamos ver ao longo desta carta. Logo, ele é descrito não apenas como alguém que é amado, mas também como um colaborador. Isso indica que ele era um colega de trabalho do apóstolo Paulo que era valorizado. Alguém que realmente se dedicava a esta obra, ou que tinha um objetivo comum, ou alguém que trabalhava para que aquilo que estava acontecendo ali alcançasse o fim desejado. E assim deve ser o espírito de todos nós que aqui estamos. A marca desta igreja é que todos caminhem com o mesmo propósito, ainda que possa entrar oposição. A oposição que entra naturalmente como joio dentro da igreja, ela não é uma oposição que vai ser a marca desta igreja. Percebe? Então haverá oposição? Haverá oposição tanto interna quanto externa. Mas qual é a marca? Qual é a identidade? Qual é a essência da igreja fiéis à palavra?
Todos que entrar aqui precisam discernir qual é essa essência. Então não pense, não olhe para o lado. Não ache que você não tem um compromisso direto e será o responsável por tudo aquilo que acontece com esta igreja. Nós é que estamos recebendo o peso de estarmos aqui representando como embaixadores o reino de Deus. Então, Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9, diz: porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Há uma construção em andamento de uma obra que já foi consumada na cruz, em que nós vamos agregar todos aqueles que Deus predestinou desde a eternidade para estar aqui. E Deus também predestinou que você seja o quê? Um instrumento, um meio, para que isso aqui seja real, aconteça de fato, temporalmente, ainda que tenha sido decretado na eternidade atemporal. Então nada poderá ser usado como desculpa para que possamos recuar na cooperação desta igreja, para que ela avance na pregação do Evangelho. E elementos são importantes nessa cooperação: amor e fé. Amor e fé. Então, eu vou além. Diante de todos os níveis de fé que aqui temos e dons que a igreja recebeu da parte de Deus, nós precisamos crescer no entendimento da implantação dessa igreja, crescer que fomos chamados por Deus para sermos cooperadores de Deus. A obra é de Deus. Sermos cooperadores de Deus é o mesmo que nós estamos aqui ensinando, que somos os instrumentos de Deus que Ele estará usando para que este reino avance. Porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Principalmente o zelo que Deus tem com a igreja, com esta igreja, a igreja fiéis à palavra. Você está lidando com o zelo de Deus, o zelo sobre um povo especial, lavado e remido com sangue precioso de um cordeiro perfeito. Percebem a responsabilidade? O que isso implica ser cooperador de Deus? Você não pode simplesmente ser membro dessa igreja e achar que você pode fugir dessa responsabilidade de ser um cooperador de Deus. Nós somos cooperadores de Deus e essa deve ser a nossa identidade, assim como era a identidade de Filemão, assim como era a identidade de Paulo, Timóteo, Tito, da liderança e de cada um membro da igreja primitiva apostólica ou qualquer outra igreja que foi levantada por Deus diante de toda a história da humanidade. A reunião dos santos, a congregação do Senhor. E aí ele continua: e a nossa amada Áfia, e a Arquipo, nosso camarada, e a igreja que está em tua casa. Versículo 2. Como foi dito anteriormente, esta carta, ela é uma carta pessoal, direcionada a um senhor de escravo, que trata a respeito de um escravo fujão. Mas o assunto que aqui está sendo tratado, não é um assunto que vai ser tratado no privado. Então é uma carta pessoal, mas não é uma carta privada. A igreja tomará conhecimento, porque envolve o quê? Também o relacionamento entre irmãos. E nós veremos logo mais, na outra mensagem, que se nós, veja bem, você, como um cooperador desta obra, entendendo o seu chamado, não é capaz de julgar os casos que aqui estão sendo apresentados, e a palavra de Deus diz que nós julgaremos até mesmo os anjos, como assim nós não podemos, pelo Espírito Santo, tomar as decisões acertadas nas complexas relações que aqui estão sendo desenvolvidas na nossa igreja? Eu não preciso, como liderança, temer aquilo que vocês trazem como demanda. O pastor não deve temer, ainda que ele se ache limitado para resolver todas as demandas. Mas a igreja, ela não está fundada no pastor. Ela não está fundada na liderança ou de algum membro que ocupa alguma área específica aqui. Ou a igreja, ela não está fundada em você que recebeu um dom da parte de Deus para cuidar da obra. A igreja, ela está fundada na fé em
Cristo, na fé em Deus. Na demanda que se apresenta todos os dias na igreja, a oração ela é fundamental para recorrer à decisão que devemos estar estabelecendo no seio da igreja, não pautado no meu entendimento ou na minha mente, que pode estar limitado diante de uma situação. Então, nós sempre recorremos à oração, porque muitas vezes o que vai restar para nós é: Senhor, eu não sei, o que queres que eu faça? E Deus vai te direcionar pela palavra a tomar um padrão correto, verdadeiro, fiel, e não um padrão covarde que te faz recuar diante da demanda e acha que você vai deixar a igreja carente de uma decisão. As promessas é para a igreja, que Ele estará presente conosco até o fim. E é claro, nós vamos falhar muitas vezes nessas decisões. Não finalmente, porque nós cremos que Deus vai nos consertar, corrigir, vai trabalhar no nosso coração, no nosso entendimento, nos iluminando, para que todas as demandas que aqui sejam apresentadas sejam supridas nele mesmo, que é fiel a si mesmo. E eu só posso ter paz no aconselhamento, na exortação, na comunhão que nós desenvolvemos, ou em tudo aquilo que a igreja carece de solução. Eu só posso ter paz se eu creio que Deus está na minha causa, que esta causa vai ser suprida na minha ausência, na minha fraqueza, na minha debilidade, na minha limitação, por um Deus que não é fraco, por um Deus que não é limitado ou debilitado. Então tudo aquilo que eu vou trazer como demanda, até mesmo você que está levando a demanda, precisa estar atento em quem você está depositando para receber a resposta para a sua demanda. É lógico que Deus vai usar meios. Deus usa o pastor, Deus usa a liderança, Deus usa uns os outros na exortação. E essa exortação ela tem que proceder tão somente do padrão que é a palavra de Deus para as nossas vidas. Então, quando nós oramos, nós estamos orando para que Deus nos ilumine pela palavra a tomar a decisão certa e correta, que muitas vezes não está clara naquele momento para mim. E aí a igreja continua avançando, mesmo diante de todas as demandas, mesmo diante de cada dificuldade particular e privada. Cada questão que você possui em alguma área da sua vida implica diretamente ou indiretamente na implantação desta obra. E Deus está atento. Deus não está negligente. Deus sabe das suas necessidades. E quando nós oramos a Ele, Ele não nos dá uma serpente. Ele nos dá o quê? Pão. Então os estudiosos entendiam que a amada Áfia, na verdade, ela é a esposa de Filemão. Tudo indica que ela é a esposa de Filemão devido à estrutura da apresentação da carta. E Arquipo, possivelmente o seu filho. Lembrando que Arquipo é mencionado, inclusive, na carta aos Colossenses. Então, essa família pertencia à igreja em Colossos. Essa família, ela tem uma característica típica em sua particularidade com a própria igreja. Tanto é que alguns estudiosos entendiam que quando Paulo fala, e a igreja que está em tua casa, ele está se referindo justamente a esse núcleo familiar como igreja. Eu não penso assim, eu creio que seja realmente a comunidade ali se reunindo na igreja de Filemão. Mas veja que, de certa forma, isso está correto, né? Que cada um de nós, quando nós saímos daqui e vamos para os nossos lares, nós somos uma extensão da igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós continuamos a ser essa extensão. Isso não é motivo para o movimento dos desigrejados achar que nós não devemos nos congregar por já sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, onde mais de um estiver reunido em meu nome, né? Só que a igreja do Senhor Jesus Cristo é uma multi-sabedoria divina, em que Ele reúne não somente uma família ou um núcleo familiar, Ele reúne várias famílias, vários núcleos familiares que se torna a igreja, a família de Deus. Então, essa
essa comunidade que está se reunindo na casa de Filemon, ela pode ser tratada também a partir da própria família de Filemon. Nós não negamos isso. Então não existe essa questão de nós sermos algo na igreja e diferente em outro lugar. Continuamos sendo a extensão da igreja do Senhor Jesus Cristo. E isso, mais uma vez, coloca um peso enorme sobre nós. Então ele diz assim, lá no versículo 17 da carta aos Colossenses, capítulo 4, e dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para que o cumpras. Então, Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, Timóteo, Filemon, Af e Arquipo, todos em seus níveis de fé, níveis de graça recebidos da parte de Deus, membros da comunidade em Colossos, que é membro da Igreja de Jesus Cristo, reunida em várias partes do mundo, formando o corpo único do Senhor Jesus Cristo. Todos eles tinham características em comum, porque eles eram a igreja. Como igreja, nós devemos cooperar através do amor e da fé. A nossa cooperação não pode ser uma dicotomia com tudo aquilo que implica cooperar com o reino de Deus. E é por isso que o apóstolo Paulo fala que buscai os melhores dons, e esses dons, uma vez que vocês buscam, eu vou apresentar a vocês o melhor caminho, que através desses dons nós vamos colocar em prática o caminho que nós devemos seguir, que é o amor. E esse amor implica fé e esperança, sendo o maior deles o amor. E o amor, ele norteando, porque uma vez que eu tenho um amor como norte, esse amor vai ser um amor que implica em auto-sacrifício, ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo na forma de Deus, assumiu a forma de servo, para que você, sendo servo, reine junto com ele. E a posição de servo implica submissão, humildade, o mais importante, entender que você, sendo servo, recebeu do seu Senhor um grande amor. E como eu, sendo servo, recebendo do Senhor um grande amor, não vou distribuir este amor ao meu próximo? Que dicotomia é essa? Que Deus nos amando primeiro, enviando o seu Filho por nós, o peso desse amor que me constrange, eu vou olhar para o lado e não vou ter compaixão das minhas relações, da fraqueza do meu próximo, dos limites dele, reconhecendo que o Senhor lidou com os meus limites, com meus próprios limites, com as minhas próprias fraquezas, e eu não vou ter misericórdia. E quando o meu irmão falhar, eu vou ser um juiz implacável, fazendo com que ele morra e sufoque com seus próprios erros. É por isso que Paulo, ele começa a trabalhar com a personalidade de Filemon, demonstrando que tudo aquilo que Filemon terá que lidar, Paulo reconhece que há nele as características de uma verdadeira igreja. Por isso que o pastor, quando ele exorta e aplica a disciplina, ele antes sabe quem você é, pela palavra. Percebe? Ele está aplicando a disciplina, e muitas vezes a disciplina machuca, mas ao mesmo tempo, os pastores, a liderança, ou nós mesmos exortando uns aos outros, nós fazemos isso confiando que essa pessoa que está recebendo a disciplina, a exortação ou uma recomendação de mudar de postura, ela é uma igreja do Senhor, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que tem todas as características que precisam se manifestar, e que essas características, elas estão repousando no próprio Deus. Por isso que a doutrina da perseverança dos santos, ou da preservação dos santos, não aponta para nós, aponta para aquilo que Deus fez em nós, e que fará a partir desse trabalho que ele realizou internamente em cada um de nós. Então o pastor, quando ele vai aplicar a disciplina, ele está aplicando a disciplina sempre com isso em mente. Ele é a igreja do Senhor Jesus Cristo.
ele tem as características necessárias para receber essa disciplina e avançar, consertando seus erros, trabalhando nas áreas que precisam ser trabalhadas na sua vida privada, para que tudo aquilo que nós precisamos de vocês como cooperadores de Deus, sejam tudo aquilo que vocês devem ser. Como eu disse, nós não estamos lidando aqui com um estado de glorificação, que vocês já estarão perfeitamente, incorruptíveis, revestidos de incorruptibilidade, sendo tudo aquilo que vocês foram destinados a ser em Cristo Jesus, a estatura de varão perfeito. Não, nós estamos na santificação. E a santificação implica em nós formos abandonando as bagagens que fomos trazendo para a igreja e absorvendo as bagagens que a Bíblia coloca com característica de você como igreja. Eu não tenho preocupação nenhuma nesse sentido, porque aquele que em vós começou a boa obra irá terminá-la. Deus não vai chegar atrasado, meu amado, em alguma área da tua vida. Deus não vai chegar negligente com aquilo que você precisa resolver em um determinado momento. Tudo está acontecendo da forma como Deus já desde antemão predestinou para que acontecesse. Tanto é que ele não volta na mesma hora que Adão pecou, ele volta na mesma hora do dia. A sua vida está diante de Deus para ser tratada e tudo isso tem um propósito. Muitas vezes eu não sei, mas o que eu sei é que aquele quem começou em vós a boa obra não é um Deus que mente, não é um Deus que falha, não é um Deus que vai chegar atrasado, não é um Deus negligente, não é um Deus maligno que vai te dar serpente, você precisando do pão. Ainda que muitas vezes nós sentiremos as carências que são comuns desta vida. Mas existe a promessa sobre a igreja do Senhor Jesus Cristo, que estará conosco até o fim. Até o fim. E nós vemos as igrejas sendo reunidas em várias casas, na Bíblia mesmo, em Atos capítulo 12, versículo 12, em Atos capítulo 16, versículo 15 e 40, 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, Romanos capítulo 16, versículo 23, era comum a igreja se reunir nas casas. Eu digo mais, é um privilégio uma igreja se reunir na casa de um membro. Porque nós estamos lidando com o peso de Cristo, que é um peso infinito. E ele é o cabeça da igreja. Não existe igreja sem o seu cabeça. Então, nós, a igreja fiéis à palavra, estamos lidando com o próprio Cristo. Como noivo, em um sentido, como cabeça da igreja, como um rebanho, ainda que esse rebanho seja pequeno, e o próprio Senhor Jesus Cristo foi do agrado do Pai a dar-vos o reino, ó pequeno rebanho. Qual o medo? Qual a dificuldade? Qual a circunstância que vai fazer com que um justo não viva pela fé? O justo viverá pela fé, ainda que as oposições cresçam, tanto na sua vida privada, quanto na sua vida em comunidade. O que não pode acontecer é você achar que a sua vida privada é uma coisa e a vida na igreja é outra. Pois aonde você for é uma extensão da igreja. Como igreja, nós devemos pensar juntos: Senhor, qual a tua vontade? E veja que a vida de Filemon é uma vida que está imersa na obra. Áfia, Arquipo, que tudo indica, era o filho dele, era um líder na igreja em Colossos. Recebeu, como a própria palavra de Deus diz, um ministério. Nós estamos lidando aqui com um homem que ele era dedicado a esta obra. É por isso que o apóstolo Paulo, quando for tratar sobre essas características de Filemon, essas características pessoais de Filemon, representa toda a igreja. Quem entrar aqui na igreja fiéis à palavra, e ao lidar com você em particular, ela vai ter uma visão do que é a igreja fiéis à palavra. Quando o visitante entrar na igreja fiéis à palavra, não pense que a sua relação com ele
não vai refletir como uma igreja como um todo. Abra campo de visão. Sempre eu digo, olhe as situações pela lente do Evangelho, que a sua visão esteja em uma visão panorâmica de toda a realidade que nos envolve. Isso implica em nós estarmos o tempo todo refletindo quem nós somos, quem nós éramos, aquilo que nós somos agora e para onde nós queremos ir. Você sabe que Deus fez uma obra na tua vida, te tirando do lamaçal. Você está aqui com um propósito, caminhando para o propósito final. Você não está perdido. Resumindo, você não está perdido. Você não deveria sentir que está perdido. Filemon e todos os cooperadores da Igreja do Senhor Jesus Cristo têm as respostas essenciais para avançar na implantação, tanto da obra, como testemunhar na sua vida pública aquilo que você é como igreja. Nós não temos motivos ou desculpas para não avançarmos. Foi por isso que Deus falou para Moisés, falou para Josué, marche. Porque clamas, você já tem a verdade, você já tem revelado os preceitos de Deus. Vocês devem pensar e não ficar numa condição imatura, dependendo sempre de um aconselhamento pastoral, como disse hoje na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos crescendo para a maturidade, e essa maturidade implica que você mesmo, a partir dos sermões que estarão sendo pregados na igreja, através do ensino da Escola Bíblica Dominical, através das exortações que cada um aqui faz um com o outro, seja capaz de tomar decisões. A igreja, a identidade da igreja não é de maturidade. Por isso que Paulo ele vai transferir para Timóteo e os seus cooperadores essa responsabilidade de avançar com a obra, e isso implica que você deve se empenhar em crescer e não ficar na aba do próximo, achando que em todos os momentos que você precisar de uma decisão, você vai recorrer a ele. Isso não é uma identidade de uma igreja madura, verdadeira. A identidade da igreja é que ela cresça até a estatura de varão perfeito, até que haja uma uniformidade da fé, ainda que possa haver o quê? Fracos. E os fracos não podem ser a identidade da igreja. Os fracos devem ser fracos e eles mesmos irem crescendo com os mais fortes. Não é porque existe fracos, não é porque existe doentes, não é porque existe aqueles que precisam em um determinado momento, chegando aqui com todas as suas feridas abertas e expostas, que isso seja a identidade da igreja fiéis à palavra. Nós sabemos de tudo isso, todos esses problemas que surgem, e na medida que nós vamos crescendo, quanto mais nós vamos crescendo, naturalmente os problemas serão maiores. Por isso que eu digo, nós estando numa fase inicial de implantação, não pode tirar de nós, roubar de nós esse momento que é maravilhoso, de intimidade, de uma igreja que cresce e a oportunidade de nós crescermos conhecendo uns aos outros. E na medida que a igreja vai crescendo, o que vai acontecer? Mais problemas vão nos tomando a atenção, porque Deus vai cobrando cada vez mais de nós na medida que a igreja vai crescendo. Isso é natural. Vamos aproveitar a implantação na fase inicial, que nós possamos ter poucos problemas a tratarem nos devidos tempos, mas isso também não pode nos dar um sentimento de acomodação. Eu gostaria de ficar nesse clima, né, com poucos problemas até o fim, mas foi para isso que Deus nos chamou? Não. E muitas vezes isso me assusta, porque na medida que a igreja cresce, mais e mais problemas vão surgindo, mais e mais demanda, e menos pessoas para tomar as devidas demandas. Sem contar que a igreja vai perdendo a sua liderança nessa jornada. Nós vamos deixar de contar com alguns irmãos preciosos. E isso faz com que mais e mais as coisas aconteçam de forma que
muitos vão sendo sobrecarregados e nós precisamos de cada vez mais entender a importância do discipulado, de preparar novos. Não que serão substitutos, porque eu não creio que você vai ser substituído. Os próprios filhos de Jó, quando morreram, não foram substituídos. A bênção veio agregando filhos a Jó, não substituindo os filhos de Jó. Assim também como você, meu amado, você é precioso para Deus, porque Deus te define como precioso, não porque você em si mesmo é precioso. Como o próprio profeta Malaquias diz, no final, nós saberemos a diferença entre servir e não servir a Deus, porque nós somos para Ele como joias. Então, quando nós perdemos um amado irmão, nós não podemos achar que ele será substituído simplesmente. Ele será substituído naquele trabalho que Deus tem para com esta igreja. Mas ele mesmo continua sendo uma preciosa e permanente vida que nós iremos encontrar na eternidade e que temporalmente fomos separados, mas que nós, como um só corpo, continuamos em comunhão. Nós somos cooperadores e não há cooperação perfeita senão pela fé e pelo amor. Deus me predestinou a ser